Áries, vamos para a sua leitura para o mês de setembro? Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. Eu vou falar baixinho aqui na sua leitura, não vou poder ser tão expansiva porque eu estou gravando muito tarde da noite, tá bom? Vamos começar aqui com uma psicografia. E se inscreva no canal, viu? Me ajude, curta, compartilhe esse vídeo para me ajudar, tá? Mimimi, não é bem isso que eu escrevi, mas é o que eu escutei, um monte de N's aqui, sem o I foi escrito, né? Encontro empresarial, novos talentos descobertos. Você é uma maga empoderada. Ninguém pode com você. Saiba te harmonizar perante os percalços. Nada te destruirá. Você tem poder para descobrir tudo. A sujeira descoberta pode ter te a sujeira foi descoberta. Como assim? Queria encontrar outra coisa, mas encontrou desconforto e é isso que te liberta. Pessoas foram usadas para te machucar. E você se saiu muito bem, apesar de tudo. Você sabe quem você é agora. E quando falo em mago, a gente pode falar mago, mas é mais direcionado aqui, acho que para mulher mesmo, tá? Você sabe quem você é agora, signo de Áries. Tudo fez parte de um plano divino, mesmo quem te fez mal. Eu já falei isso outras vezes aqui, né? Que às vezes as pessoas que nos atacam são usadas para que nós, dentro de um caos terrível, que nós consigamos estar nos descobrindo do que nós somos capazes, o que nós somos capazes de fazer quando nós temos fé em Deus, fé em nós mesmos, em quem a gente acredita. E você descobriu a sua fé, você descobriu, inclusive, dentro da espiritualidade, quem está do teu lado. Você está num processo muito importante, mas tem um longo caminho ainda, não é o fim. E aí veio aquela música aqui, que é o fim deste caminho, mas você tem um novo caminho a percorrer. Porque veio a música que agora para mim é pau, é pedra, é o fim do caminho. Então,
você enfrentou, já veio aqui na minha mente, né? Pau é pedra, bloqueios, brigas, confusões, disputas, né? Você enfrentou um bocado de coisa aí, né? Só que dentro desse processo você se transformou numa maga, né? Ou para homens um mago, né? Para quem também entender que essa leitura cabe. Vamos começar aqui com o oráculo dos anjos. Uma leitura inicial aqui. Eu vi aqui um desenvolvimento espiritual ferronho. Assim. Ai, difícil, cansativo. Eu sinto um cansaço, assim, sabe? Aqui no cardíaco. Você cansado aí de se desenvolver. Você já tá pedindo, chega, agora eu não quero mais. Ai, não dá pra eu cancelar essa iniciação, não dá pra eu... Mas agora é o fim do caminho, você já chegou. Signo de Áries. Não reparem que quebrou uma unha, eu não ia deixar de gravar por causa disso. Arcanjo Sandalfon. Gentileza. Seja muito gentil consigo mesmo neste momento. Cerque-se de pessoas, situações e ambientes gentis. É que eu sinto que está falando isso para você buscar estar na companhia de pessoas que realmente gostam de você, porque eu sinto que dentro deste processo de desconforto, de brigas, né? Eu já vejo aqui o 5 de paus, você pode ter lidado com pessoas em vários grupos, família, que não foram gentis com você, não foram educadas, não foram corretas. E você está precisando agora buscar, dentro de uma finalização que você teve de aprendizados com essas pessoas, você está precisando aí pensar em voltar a se integrar novamente em ambientes e pessoas gentis. E aqui me fala muito de uma mudança. Por exemplo, eu tenho umas vizinhas assim que me incomodam, por exemplo, né? Eu não gosto, as pessoas são hostis, né, grosseiras. Então, às vezes sem motivo, sem que você realmente tenha feito nada. Então, às vezes o negócio é se mudar. Às vezes o negócio é mudar o grupo, mudar as pessoas, né? Se você não foi aceito, bem recebido no local, às vezes a gente só tem que compreender isso e mudar, sabe? Já teve uma leitura também que teve um lance assim, parecido. Arcanjo Rafael, estilo de vida saudável, faça uma dieta saudável, durma adequadamente, faça exercícios regularmente para uma ótima saúde. Então, aqui é um momento, eu vejo muito assim, de você trabalhar em si, se acolher. Se não tem agora um grupo novo, um ambiente, até porque às vezes a gente tem que pensar se a gente está indo buscar pessoas, um grupo por carência, ou se eu tô bem e eu tô aí disposta a estar me abrindo para novas pessoas, novos grupos. Então, o que eu vejo aqui é que você está no momento de cuidar muito de você e de mais ninguém, tá? A não ser que a gente, claro, tem filhos, por exemplo, tem que cuidar dos filhos. Mas eu vejo que é um momento de acolhimento. Agora eu tô sentindo um pouco de calma, assim, sabe? Até um pouco de sonolência. Porque eu sinto que é um momento de descanso para você. Você passou por muita coisa, né? Você teve muitos aprendizados. E aqui, essa figura aqui do Arcanjo Rafael, de saúde, comida saudável e tal, tem aqui também, me fala aqui desse peixe grandão aqui, de você poder descansar, porque também recebe alguma coisa aí que te permite fazer isso. Arcanjo Jofiel, limpe o seu espaço, livre-se da desordem, limpe a energia ao seu redor e use o Feng Shui. Então, vocês sabem que essa carta, quando saía para mim, eu achava assim, eu tinha um aspecto de pensar, limpar a casa. Sim, limpar a casa é importante para fluir a energia, o Feng Shui, tudo isso. Mas a principal casa que eu tenho que limpar é a minha interna.
E aí a gente pega ali várias coisas, né? Porque dentro desses momentos, quando eu sumo normalmente, eu estou trabalhando muito assim em outras coisas, né? E também no autoconhecimento. Para que eu possa fazer essas leituras de tarô aqui, eu trabalho muito no meu autoconhecimento. Porque cada situação problemática que surge me faz, me leva à investigação. Então, é algo que eu compreendo que todo mundo deveria fazer, mas não fazem, né? E eu sou aquela esquisita da família que faz, né? Que faz que ao invés de pensar em fazer coisas para os outros, eu busco entender profundamente por quê. Nem que eu busque uma ajuda com alguém, às vezes eu não estou enxergando alguma coisa, mas eu gosto de realmente ir a fundo nas coisas, né? E aí, a casa aqui dentro, o que está reverberando em mim, dentro de mim, no meu coração, na minha mente, o que está me fazendo criar esse caos todo? Será que dentro de mim eu me sinto reconciliada comigo mesma? Será que eu não preciso parar um pouquinho e entender que talvez a briga, né, a minha sombra interior está muito complexa, muito ferida, né? A minha sombra está muito em evidência, mais do que a minha luz, porque eu estou precisando olhar para certas situações. E algumas situações, às vezes, a gente percebe que dentro da minha experiência que eu descobri, assim, por exemplo, coisas que eram minhas mesmos, kármicas, mas descobri também karmas vivenciados que não eram meus, que eram dos ancestrais. E aí, por isso, às vezes, tanta dificuldade. Eu falei em vizinhos, por exemplo. Por exemplo, meu pai teve problemas com vizinhos, isso me deixou, assim, muito estressada quando eu era criança. E aí, isso veio pra mim também, mas existia tanto um trauma dentro de uma situação complicada que aconteceu, quanto também o padrão, né? O padrão familiar. Então, esses conflitos fizeram também parte, o quê? De uma cura, né? Mesmo que o outro, né, seja grosseiro, seja mal educado, eu entendo que isso tudo faz hoje parte de uma cura. E quando a gente para e observa esses conflitos com as outras pessoas e começa a observar que é um processo de cura, que aquilo está se manifestando para que você veja algo, você para de se vitimizar, você para de pensar que você é o grande problema de tudo, né? Porque também existe o espelhamento do outro em você, né? Então você começa a pensar assim, eu vou separar aqui o que é meu e o que é do outro. E aí dentro desse processo eu consigo compreender, opa, peraí, existe sim algo em mim, questões e tal, mas o outro também tem a sua parcela. Então eu faço a minha parte e se o outro não fizer a sua, é o problema do outro, né? O que mais? Aqui já deu. Vamos continuar aqui. Começar aqui com o Tarot de Leite. O que temos aqui para o signo de Áries? Signo de Áries, eu acho que você é como se eu sentisse uma dispersão, desconexão, não é nem com a sua espiritualidade, é como se estivesse realmente morrendo, porque veio aquela música, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é o fim do caminho, é o fim para um novo, né? E aqui eu sinto que você pode ter se desconectado de pessoas importantes para você, até a nível familiar. E quando você decidiu fazer isso, é como se você tivesse perdido um pouco da sua referência, como se você tivesse ficado um pouco vazio, sabe? É isso que eu tô sentindo aqui. Estrela. Vamos ver aqui.
aqui você muito ligada com a espiritualidade, mas não só isso, porque agora nesse momento aqui na carta da estrela, é como se você estivesse mais ligado agora a buscando seu brilho interior, buscando aquele brilho nas coisas que você um dia já teve e talvez por esse momento de desconexão esteja um pouquinho difícil para você, tá? Mas você é muito ligado aqui com a espiritualidade. E a carta da lua me fala disso, ó, dessa desconexão. É como se você estivesse até procurando alguma coisa, sabe? É como se você estivesse buscando coisas ocultas aqui, que dentro de você, num momento muito profundo, mas aqui com um sentimento até de depressão. Você não está necessariamente assim, depressivo, mas você pode estar nesse processo interior, assim, muito fechada, né? Querendo buscar o teu brilho interior, mas ainda, né? Olha só, eu falei em brilho interior, saiu o sol. E dentro desse processo aqui, você encontrando aí você consegue encontrar essa luz, que você reacender a luz, o calor do sol. Vai pegar sol, por exemplo, para te ajudar e trabalhar bastante o teu plexo solar, teu chakra coronário, para que você acesse aí essa luz aqui, tá? Porque quando você acessa isso, é como se aquilo que você não encontrava, as respostas que você estava procurando, quando você resolve se animar, é como se viesse à tona aqui. Tudo isso, aquilo que você não via, como você pode resolver suas questões, né? Você encontra essa luz interior novamente dentro desse processo de autoconhecimento. O problema é ficar aqui. Eu estou fazendo o meu processo de autoconhecimento. Dentro desse processo de autoconhecimento, nós temos que ter muito, muito cuidado para não nos perder, né? Se nós nos perdermos aqui nessa lua, nessa ilusão aqui, a gente pode acabar não conseguindo voltar, sabe? Então eu sinto aqui que dentro existe uma necessidade de um equilíbrio aqui. Você consegue encontrar essa luz que você busca? Porque questões muito sentimentais aqui podem ter interiores, né? Digamos, eu tinha uma familiar que eu amava muito, né? Então, dentro desse processo de autoconhecimento, eu descubro que esse familiar, na verdade, agia pelas minhas costas, e aí eu perco a minha referência. Isso me causa dor, me causa tristeza, né? Então eu quero continuar a minha vida. Eu sinto que você quer continuar, você está aqui muito conectado com a espiritualidade, mas ao mesmo tempo buscando essa luz, mas ao mesmo tempo é como se você estivesse um pouquinho apática aqui, sabe? Diante, estarrecida, assim, com tudo que aconteceu. E aqui me fala sobre virem mais verdades para você, chegarem mais verdades ainda. Vamos ver o que mais aqui. Olha só, quando você resolve reacender a sua luz e brilhar novamente, você encontra aqui um 10 de ouros, tá? Você encontra aqui um 10 de ouros, uma completude, você encontra aqui, é como se você fosse construir realmente um império, sabe? E o império que eu falo, não necessariamente vai ser essa prosperidade toda, um grande palácio. Às vezes, para mim, uma grande prosperidade é ter uma casa, um carro, ou ter um sítio, né? É eu ter ali a prosperidade para minha família, para o sustento. Nem sempre é algo tão grandioso, embora eu veja que algo que vem muito da sua dor aqui, você traz aqui para um aspecto de luz, iluminando outras pessoas que passaram pelo mesmo, ou que estão passando pela mesma coisa que você.
E dentro dessa iluminação você encontra aí a sua prosperidade, sabe? O que mais? Eu sinto que essa prosperidade cai como uma bomba na sua vida. Você não esperava receber aqui um 10 de ouros. Afinal, eu tô tão mal, eu tô tão triste, eu tô tão apagada, eu tô tão apática, a palavra, né? Com as coisas que eu descobri. É porque é como se, ai, até no meio profissional, assim, eu sinto, sabe? Você, por exemplo, admirava pessoas. E aí eram pessoas que você julgava, assim, que tinham uma conexão com a espiritualidade. Eu vejo você muito espiritual aqui, muito conectada com o seu autoconhecimento. E aí você, dentro desse processo, encontra pessoas que você acha que podem ser até seus gurus, assim. Ou aquelas pessoas que você admira muito. Por exemplo, eu admiro muito aquele coaching, eu admiro muito as pessoas ali que falam de determinado assunto, né? Por exemplo, que jogam tarô. E lá pelas tantas eu descubro que essas pessoas não são aquilo que eu pensava. Porque eu estou muito conectada com a espiritualidade e eu estou conseguindo trazer à tona o que é oculto. Eu não posso até não falar, mas eu vejo, eu sei. E isso, as referências profissionais, tudo eu vejo que você eu admirava aquela pessoa, agora eu sei quem ela é. Né? Às vezes, também num processo de julgamento muito forte. Que você deve trabalhar, entender isso, né? Que às vezes o desconforto que a gente sente em relação aos atos do outro, né? Ou a gente tem dentro da gente, ou faz parte da minha sombra de algum trauma, alguma coisa nesse sentido, tá? O que mais? A carta do diabo. Deixa eu compreender um pouquinho melhor aqui. Você sentado na grana. Olha só, gente. Você pode ter uma situação assim de um ganho absurdo aí, do nada, tá? Assim, cai no seu colo. Chega uma notícia de algum trabalho que você fez, alguma coisa, assim, um 10 de ouros, ele vem como um trovão de Deus aqui pra você. E eu não gosto de dar essas esperanças porque eu sei o quanto é difícil, eu já passei por essa situação, assim, de ficar recebendo essa informação da espiritualidade, de que vai acontecer algo, e depois essa situação não acontece e nós ficamos ali decepcionados. Mas aqui é para você continuar, equilibrar aí a sua luz e a sua sombra, tá? Parece que você está fazendo isso muito bem, porque dentro disso aqui, que é aquilo que todo mundo deveria fazer, ao invés de atacar outras pessoas, você recebe aí uma grande prosperidade que não interessa o bloqueio que tiver, não interessa o que for aqui, que e vem de Deus, sabe? E você, é como se você, aqui não tá falando, essa carta não fala de esconder necessariamente, mas é como se você tivesse que segurar muito bem esse dinheiro que vai chegar, sabe? É como se você tivesse que até proteger esse valor aqui, não ficar mostrando para todo mundo, sabe? Eu sinto aqui que tem algo nesse sentido. Vamos clarificar então. O que mais para o signo de Áries, tarô de Osho? Vamos lá. É como se você estivesse apático ali, depois de uns hábitos, assim, você tá de língua de fora, assim. Nossa, o que que foi isso, né? Eu descobri tanta coisa. E aí dentro disso aí acontece essa bomba, né? Para trazer para você algo aí muito bom, muito bom. Vamos ver. Ah, tá. Aqui tá confirmando. Lua, Sol, 10 de ouros, Torre,
Então, aqui, o acidente supremo com a carta da estrela, né? Tá confirmando aqui pra mim que você descobriu muita coisa, é como se fosse assim a carta da torre, né? Você descobriu muita coisa, aquela lua ali, né? Você descobriu coisas do seu interior muito fortes, da sua família, de quem estava do seu lado, esposo, namorado, enfim, você descobriu aqui muita coisa. E isso apagou um pouquinho o seu brilho. É a carta da estrela, você o tempo todo lutou para continuar aí buscando esse brilho interior, né? Com a sua espiritualidade, e ficou apática com isso, né? Porque realmente a lua aqui me fala, junto com o mau uso do poder, é que pessoas, a gente não tá falando mesmo só de magia, né? Tô falando também assim de pessoas de autoridade para você, pode ser chefe, pode ser mãe, pai, ancestrais, enfim, vovó, tia, né? Pessoas aí, você descobriu que as pessoas se utilizaram muito mal do poder para, até o poder ancestral, né, que elas têm, para fazer algo para você. E isso fez você, é como se você ficasse sem chão, assim, sabe? E aí você orou, você orou para o seu Deus aqui, você pode adorar o Deus Sol também. Você orou muito, pediu a sua luz de volta, pediu aí uma renovação na sua vida, você pediu aí para sair dessa lua aqui, sabe? Para sair das garras de pessoas que se utilizaram mal do poder em relação a você. E aqui eu vejo uma oração atendida com essa renovação realmente chegando para você. Uma grande renovação aqui com um 10 de ouros, sabe? E a torre é justamente os portões do céu. E com a torre é como se eles agora se arrebentassem. Antes você poderia estar assim pedindo, por favor, me deixe entrar, me ajude, me traga luz, eu preciso. E é como se você tivesse sido até testado aqui para entrar nesse portal. Aqui, aí quando se abre, é como se você tivesse buscado tanto, você tivesse chorado tanto e pedido tanto que viesse algo para você se renovar e sair dessa situação. Então aí vem com tudo. E aqui a carta do diabo está sendo clarificada, o que não impede aqui, até pelo 10 de ouros, não impede aqui a interpretação anterior sobre um ganho material grandioso, tá? Porque tem esse sentido também, mas tem gente que vai ficar aí com muita raiva, que vai ficar aí obcecado, sabe? Vai ficar realmente assim, ó, eu não acredito que depois de tudo que eu fiz para essa pessoa, eu não acredito que ela conseguiu. Meu Deus, eu não acredito que ela conseguiu. Aliás, essa pessoa, eu acredito que ela nem acredita em Deus, que ela tá na energia do diabo, né? Pessoas, às vezes, obsessiva, pode até ter gente, pode ter tudo isso junto, gente obsessiva, gente que mexeu com magia negra, com coisas, sabe, contra você. E aqui é a comunhão. Isso acontece, essa estabilidade financeira, esses recursos aqui acontecem na sua vida pela sua comunhão. E a gente falou no início da leitura sobre limpar a casa, é como se você tivesse entrado em comunhão com você mesmo, dentro de você. Aqui tem várias pessoas nessa carta e aqui me fala de você ter todas as suas faces, todos os seus fractais. É como se você tivesse buscado aí se alinhar com todos os seus corpos astrais, sabe? Você se alinhou, você se integrou, você fez as pazes com o seu eu,
superior, você fez as pazes, e você está em comunhão com a espiritualidade, é como se você tivesse entrado aqui num processo de autoconhecimento tão profundo que você entrou em comunhão com o Pai em você, a Mãe em você, né? E não só isso, com Deus, com a deusa, sabe? Você entrou em comunhão consigo mesma. E quando você entra em comunhão consigo mesma, essa confusão que existia na sua vida com essas pessoas, ela fica para trás. E aí, essas pessoas que ficaram para trás, vem aqui a raiva, tá? Diante de ver você tão bem, né? Apesar de tudo o que fizeram. Então, aqui você tem que se cuidar. Aqui se é de certas pessoas. Ai, eu não quero chegar lá e pedir perdão pra fulana, porque eu fiz um monte de coisa pra ela, não consegui destruir, tô vendo que ela tá bem, então eu vou lá pra me alinhar novamente. Uma coisa é a gente perdoar, mas dependendo daquilo que a pessoa fez, se houve uma desconexão até mesmo interior tão grande com você mesma, com base no que você descobriu, isso te desalinhou bastante. É como se você tivesse que pensar muito bem, sabe? Quem são as pessoas que você vai estar aceitando na sua vida novamente? Então aqui a gente vai tirar um oráculo da lua. A gente falou bastante da lua aqui, vou tirar o oráculo da lua pra gente terminar, tá? Signo de Áries. Foi bem longa a leitura agora. Lá meia-noite a lua se escondeu, lá na encruzilhada, a gargalhada, tranca-rua apareceu. Lá meia... Não posso cantar alto aqui. Olha só, seu tranca-rua abrindo aí as portas para você, te ajudando nesse trabalho aí, sabe? Porque Exu, né? As pessoas às vezes confundem, eu vou lá buscar Exu para fazer maldade, não sei o quê. Uma das coisas que eu já falei aqui, o meu, né, guardião disse, olha, eu não aguento mais as pessoas me chamando para fazer maldade, né? Porque os guardiões, eles trabalham na luz também. Eles trabalham na sua sombra. Quando a gente trabalha junto com o Exu, normalmente eles vão trabalhar muito as nossas sombras, né? E as pessoas às vezes não sabem entender isso. E às vezes você pode ter aí uma noção, um sentimento de querer fazer alguma coisa para alguém, e é justamente ali Exu te mostrando que dentro da sua sombra você tem isso. Você tem isso a trabalhar em você. E aí as pessoas interpretam de uma forma muito equivocada, sabe? A energia de Exu, na minha opinião. Confiança é a sua chave para o sucesso. Aí eu não li a carta anterior, gente. O fim de um ciclo se aproxima. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Então, tá se aproximando o fim aqui, gente. Você está fazendo um excelente trabalho, que eu sinto aqui. Confiança é a sua chave para o sucesso. Então, você tem que manifestar aí mais segurança. E nada dura para sempre. Nada dura para sempre. Nem o bom, nem o ruim. Algumas coisas a gente gostaria, eu gostaria que ficasse sempre na minha vida. Mas, às vezes, tem um prazo de validade, né? É como você ter filhos, por exemplo. Você tem filhos, você cuida desses filhos, você se estressa com esses filhos, você ama esses filhos e chega um dia que eles crescem e vão embora. E aí, você gostaria de ter sempre, no final das contas, você reclamou tanto, mas quando você se dá conta, assim, que eles cresceram e que eles têm que ir embora, né, ou eles querem ir embora, enfim, tem que seguir a vida deles, isso causa, né, muitas vezes em muitas mães, um sentimento de falta muito grande, né, porque a gente pensa, assim, que vai ser sempre assim. Então, lá um dia, um belo dia, eles crescem e não é mais, né, então nada dura para sempre, sabe, nem o bom nem o ruim. Se você está aí passando esse momento, né, onde você descobriu muita coisa, isso está se aproximando para o fim. Você está se aproximando aqui um momento mais calmo, de mais descanso, porque algo chega para você e você pode se dar o luxo de descansar,
tá? Mas aqui está exigindo ainda assim, tá? Não é um momento, é um descanso, mas ao mesmo tempo não é para você deixar as suas coisas de lado, é para você seguir em frente com confiança, né? Para você ter sucesso naquilo que você quer na sua vida. Porque a gente faz toda essa limpeza aqui, não é por acaso porque a gente quer algo mais. Às vezes a gente não tá satisfeito, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero retirar isso da minha vida. Então, aí eu busco autoconhecimento. Então, aí com base nisso, eu quero uma melhora. Mas aí você tem que trabalhar aí bastante a sua autoconfiança, tá? Então, signo de Áries, linda leitura, eu amei a sua energia aqui. Achei assim, que a energia, a palavra assim, é superação na sua leitura, né? Então, eu vou ficar por aqui. Até a próxima.